Investidores, vamos nesse vídeo falar novamente do Bitcoin, que está sendo cotado aos 50.992 dólares nesse momento. A gente vai nesse vídeo dar um giro por fatos e dados importantes e interessantes para a gente seguir aqui essa rotina de monitoramento que a gente faz desse que é o maior ativo financeiro da indústria de blockchains e criptoativos. É o ativo que acaba imprimindo aí a dinâmica de formação de preço dos demais ativos na indústria. Então, muito importante seguir acompanhando o Bitcoin, por mais que você invista 100% em altcoins, enfim, eu sei que tem muita gente que faz isso, apesar de não ser exatamente aquilo que é recomendado, mas, como eu falo para vocês, o Bitcoin que dá futuro e a gente tem que ficar sempre de olho em tudo que está rolando. A gente vai fazer isso nesse vídeo, vamos passar aqui por alguns dados de mercado interessantes para a gente se manter atualizado e a gente fecha com aquela análise gráfica também aqui para a gente ter uma compreensão clara daquilo que está acontecendo em relação ao movimento do preço. Se você é novo, está chegando no canal pela primeira vez, vou deixar o convite para que você se inscreva e ative o sininho de notificações para você continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Por aqui eu compartilho análise de comportamento de preço, análise de mercado, como a gente vai fazer agora, análise de fundamentos também, tudo que afeta os fundamentos do Bitcoin e das criptomoedas que a gente acompanha por aqui, a gente fica por dentro. Passamos ali de 15 mil inscritos, então eu deixo o convite para você se juntar a nós e estaremos juntos aí neste ciclo de alta do BTC. Bom, vamos começar então a análise. Vou pedir antes para vocês que já confiam no conteúdo deixar aquele like. E investidores, o Bitcoin deu uma travada ali na região dos 52 mil dólares, né? E isso era um comportamento esperado, né? A gente exercitou essa hipótese e dentro desse nível de preço a gente também tem uma barreira psicológica bem importante, que é aquele valor de mercado de $1 trilhão, né? Olha só, olha que interessante, quando o Bitcoin bate lá naquele $1 trilhão de valor de mercado, a gente vê que ele deu claramente aqui uma arrefecida nesse movimento, né? E como já mostrei para vocês também, ele tem passado pouco tempo acima desse $1 trilhão, né? Se a gente observar todo o histórico de preço do Bitcoin. Eu acredito que nesse ciclo ele deva romper essa barreira e se consolidar acima dela, né? Se consolidar realmente como um ativo trilionário depois que a gente tiver aí essa bull run, né? E aí a gente tem aqui os valores de mercado que eu monitoro aqui, ó. Se o Bitcoin bater 100 mil dólares, 2 trilhões. Se ele bater 150 mil dólares, quase 3 trilhões ali, né? 2 trilhões, 930 bilhões. Começa a ficar difícil até de falar. Se ele for lá em 200 mil dólares, investidores, ele vai se aproximar muito da casa dos 4 trilhões de dólares, né? Isso colocaria o Bitcoin aqui no ranking dos maiores ativos financeiros da atualidade, olha só, na segunda posição. Isso se a Microsoft também não ganhar valor de mercado, né? Se ela não chegar lá nos 4 trilhões, mas para o Bitcoin se aproximar mais do ouro e colar no ouro aqui nesse ranking de maiores ativos do mundo, ele precisa passar a Microsoft. Microsoft hoje está com 3 trilhões de valor de mercado, o Bitcoin está aqui na 10ª posição, né? Uma posição muito consolidada, muito importante também. Você pode somar todas as empresas de capital aberto do Brasil, que elas não chegam no valor de mercado do Bitcoin, que está aqui com $1 trilhão à frente de Berkshire Hathaway, Tesla, Visa, JP Morgan, né, que tem lá o CEO lá que é anti-Bitcoin, enfim, talvez seja por isso, né, que ele é anti-Bitcoin. Mas, enfim, o Bitcoin enfrentando, então, uma resistência bem importante nessa barreira ali de $1 trilhão. Eu acredito que neste ciclo ele vai romper e se consolidar acima disso. E aí, seguindo aqui para o nosso giro, investidores, o mercado segue ali naquele cenário de ganância, de extrema ganância, né? Bom, o ponto positivo que a gente pode tirar disso aqui é que geralmente as alt seasons, aquela temporada de explosão das altcoins, acontecem nesse terreno aqui, de extrema ganância. Vamos ver o que vai acontecer, né? E o número total de endereços, né, que compõem aí as carteiras que possuem Bitcoin passou ali da casa de 1.262 bilhões de endereços, né? Então isso aqui é um gráfico que mostra pra gente que a adoção ao Bitcoin segue massiva, né? E ninguém quer vender Bitcoin, né, investidores? Esse gráfico aqui mostra pra gente a idade média das moedas, né? A idade média dos Bitcoins na rede, considerando aí a data da última movimentação ou da última operação em que aconteceu né, essa movimentação aí. E a gente tem aqui uma idade média de 1.769 dias. Isso mostra que a galera não está vendendo Bitcoin, não estão movimentando os Bitcoins, está todo mundo esperando a bull run. Essa é que é a grande realidade. Estamos aí muito, muito próximos do halving, né? Então, só louco realmente para se desfazer do Bitcoin em uma altura dessa. E aí, seguindo aqui, investidores, naquele monitoramento do comportamento dos ETFs, isso aqui é legal que traz para a gente uma perspectiva de como que está o apetite institucional, né, na exposição ao Bitcoin. A gente teve aqui um novo fato histórico acontecendo, claro, uma história muito recente, né?
Os ETFs iniciaram a operação lá em 11 de janeiro, né? 10 de janeiro eles foram aprovados, 11 de janeiro a gente já teve o lançamento dos ETFs, e no dia 21 de fevereiro a gente teve aqui o primeiro dia de outflow, né? De saldo negativo, considerando aqui todos os ETFs, e ontem a gente também teve aqui um dia de um belo inflow, né? Então, o apetite institucional segue vivo aqui, e eu acredito que para afetar isso aqui só se houver algum problema aí realmente no mercado de finanças tradicionais, inclusive eu vou falar um pouquinho disso mais à frente ainda nesse vídeo aqui. E o Donald Trump, olha só, investidores, ele deu uma entrevista, né, em uma das suas entrevistas mais recentes aí, ele disse que basicamente pode conviver com o Bitcoin, ele não é mais anti-Bitcoin. Nessa entrevista ele basicamente enalteceu aí que ele acredita no dólar, né, claro, o cara é presidente dos Estados Unidos, ele tem que enaltecer o que restou da moeda dele, né. Mas eu já achei uma postura interessante, né? Uma postura interessante. Então o cara, ele começa a aceitar um pouco mais a ideia de que o Bitcoin é um ativo financeiro que veio para ficar, e eu acho que isso pode ser positivo lá no futuro. Vamos ver o que vai acontecer. Existe aí uma possibilidade não desprezível do Donald Trump voltar a ser presidente dos Estados Unidos, né? E seguindo aqui, olha só, investidores, esse estudo, ele traz pra gente o comportamento de preço do Bitcoin em relação a um volume médio das 2 últimas semanas, né? E aí, ele tem um quadrinho aqui embaixo que traz pra gente uma linha central, tá vendo? Ó? A zero line, a linha que marca o ponto zero aqui desse indicador. E, de acordo com esse estudo, todas as vezes que o Bitcoin cruza com essa linha, algum evento ou algo importante acaba se concretizando em relação ao comportamento do Bitcoin, né? Quando a gente tem uma bolinha verde acontecendo, isso significa um fundo de ciclo, né? O cycle bottom, aqui, aqui, aqui também, né? E quando a gente tem uma bolinha azul, isso aqui costuma representar períodos de lateralização, né? O que ele chama aqui tipo de uma lateralização de meio de ciclo, né? E foi exatamente o que aconteceu aqui agora, houve um cruzamento aqui para baixo, né? E a gente realmente consegue observar que quando isso aconteceu em outras oportunidades dessa ótica, desse estudo aqui, realmente a gente teve lateralização no preço do BTC, né? Eu acho que faz sentido uma lateralização no preço do Bitcoin agora que ele atingiu aquela casa dos 52 mil dólares, né? Se ele vai lateralizar ou se ele vai dar mais uma pernada para cima, a gente precisa continuar acompanhando e aguardar para ver o que pode acontecer, né? O apetite ao risco dos investidores. Nós temos que entender como é que vai estar o apetite ao risco dos investidores. Se esse apetite ao risco vai aumentar, se alguma coisa vai catalisar mais apetite nesses próximos dias de semana, o preço tende a subir. Ou se alguma coisa vai, de repente, trazer mau humor para o mercado, ou manter as coisas meio mornas, né? Se ficar morno, eu acredito que a gente pode ter uma lateralização. Faz sentido isso para mim. E esse pode ser o cenário bullish para as altcoins, para Ethereum, né? Para que as altcoins possam realizar aquele movimento de recuperação, tal qual a gente viu na última análise do Bitcoin. E então vamos ver o que vai acontecer. O que eu considero um risco, investidores, para o Bitcoin nesse momento, basicamente o que está acontecendo no mercado de finanças tradicionais, né? A gente vê aqui que a gente está vivendo um período de concentração recorde basicamente do comportamento do S&P, né, em relação às empresas que compõem o índice. A gente tem aqui as 5 maiores empresas do índice carregando o índice para cima, ou seja, o índice S&P ele pode estar subindo de uma maneira, vamos dizer, artificial, né? A gente tem um número muito pequeno de empresas que estão segurando o índice. Isso revela o que pra gente, investidores? Uma fragilidade, certo? Uma fragilidade desse mercado. Se ele tem 500 empresas e 5 delas... Se a gente estender para 10 empresas, também vai dar o mesmo efeito aqui. Então vamos considerar, apesar desse chart estar mostrando 5, eu sei que é 10. Se a gente considerar que de 500, 10 apenas estão segurando o índice, olha a fragilidade disso. E se essas 10 empresas começarem um processo de correção? A gente já viu a Nvidia explodindo ainda mais nesses últimos dias aqui, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas eu, Adriano, considero esse aqui um risco para o Bitcoin, do ponto de vista que, se a gente tiver um crash no S&P, eu não acredito que a gente vai ver, tipo assim, o S&P descendo e o Bitcoin subindo ao mesmo tempo. Eu não acredito nisso. Eu sei que tem muita gente que acredita nisso, tá? E da mesma forma que havia muita gente que acreditava nisso até fevereiro de 2020, né? Em março de quem já estava em março de 2020 certamente vai ter uma outra abordagem, porque esse cara viu o que aconteceu num crash.
E era o mesmo Bitcoin, vocês concordam? Mesmo Bitcoin, mesmo ativo, mesmo Bitcoin. E a gente teve um crash em março de 2020, foi o momento mais maluco que eu já vivi na minha trajetória aí de 9 temporadas de ativos de risco, 8 temporadas de criptomoeda, e existia essa crença de que um cenário de crash no S&P não derrubaria o Bitcoin. O Bitcoin sobe, porque ele é a proteção. E eu acho que o Bitcoin é a proteção também. Eu entendo o Bitcoin como uma proteção. Só que, entenda, eu não acho que é uma proteção de tão curtíssimo prazo assim que vai fazer com que o mercado simplesmente entre em pânico. Tem muitos investidores novos que entraram no mercado mais recentemente que não vivenciaram ainda uma experiência de pânico do mercado. Investidores, é uma loucura total. Na hora do pânico, os caras não pensam no fundamento. Os caras não pensam que o Bitcoin é um ativo que nos protege da inflação, é um ativo matematicamente escasso. É emoção pura. E na hora da emoção, que começa a bater lá a chamada de margem, os caras começam a vender tudo. Então, eu não tenho falado tanto disso aqui nos vídeos, mas eu acho que é responsável e honesto da minha parte sinalizar esse risco para vocês, tá? Nós estamos vivendo, sim, um momento de alto risco, apesar de, quando a gente olha para a indústria de criptoativos isoladamente, o cenário é bastante positivo. Só que o cenário ser positivo não quer dizer que não exista um alto risco, tá? E também não quer dizer que esse risco vai se concretizar. Pode ser que a gente passe o ano inteiro, nada aconteça, a gente veja o Bitcoin explodindo, enfim. Nessa altura do campeonato, se eu pudesse escolher, se eu pudesse controlar o mercado, era isso que eu ia fazer acontecer. Chega, não quero saber de crash, deixa pra ter crash depois do próximo topo de ciclo do Bitcoin, se eu pudesse escolher, mas eu não escolho. E é isso, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho honesto monitorar e colocar isso pra vocês, tá? Eu acho que se a gente tem uma situação de reprecificação desses ativos do S&P, todos os ativos do mercado, todos os ativos de risco vão sofrer, altcoins vão sofrer demais, né? Mas eu acredito que a indústria de blockchains e criptomoedas deve realizar uma recuperação em V, entendeu? Eu acho que cai muito, sofre muito, mas se recupera em V. A recuperação é explosiva também. Eu não acho que vai morrer. Vai ter gente que vai falar que vai morrer, mas eu não acho que vai morrer. Se acontecer esse cenário aqui do S&P, sei lá, de alguma coisa estranha acontecer no S&P, e não sei, existem razões pra gente levar a sério essa hipótese, certo? E aí eu vou avançar aqui só para mostrar para vocês um chart que mostra pra gente basicamente as zonas de acumulação, que também podem ser vistas como zonas de suporte e resistência para o Bitcoin, só que de um ponto de vista on-chain, né? On-chain aqui, a gente vê que a gente tem uma resistência lá nos 51.500 dólares, com uma barra mostrando aqui uma movimentação dentro desse preço muito forte, tá? E aí quando a gente olha para baixo, a gente tem então a região lá dos 42.500 dólares como a região de principal suporte para o Bitcoin, né? Em caso de queda. Em caso de uma queda saudável aí, né? Seria saudável ainda uma queda até essas faixas de preço, apesar de que, como estou falando para vocês, se nada de muito estranho acontecer no mercado, é difícil a gente acreditar que um mau humor vai fazer com que o Bitcoin vá até aqueles níveis de preço. Vamos olhar no gráfico aqui quanto que o Bitcoin precisa corrigir para ele ir lá naqueles 42. Vamos ver se isso é factível realmente ou se é muito difícil de acontecer. 15%, né, investidores? É possível acontecer sim, tá, caras? Basta que haja um arrefecimento naquele inflow dos ETFs e, enfim, como falei, qualquer situação assim de incerteza ou que mexa com a percepção de tomada de risco dos investidores no mercado, a gente pode sim ver o Bitcoin caindo, mas isso aqui pra mim representa só oportunidade, né? Se acontecer, certo? Vamos dar uma olhada um pouquinho mais de perto aqui nessa formação. Olha lá, aquela linha estava desenhada antes do preço bater lá. Olha que interessante essa linha tracejadinha aqui. O Bitcoin não conseguiu fechar nenhum candle do diário acima dos 52.200 dólares, né? Então a gente vê que aquele chart, o chart que eu acabei de mostrar faz sentido, né, investidores? A região de suporte, a principal região de suporte mapeada está ali nos 43.600. O chart acabou de falar 42.500, né? E a resistência lá nos 52.200. Então você vê, a gente consegue enxergar a mesma coisa olhando por outras óticas, né? E a gente não tem ainda sinal aqui de topo, investidores. Essa é que é a grande realidade. Olha só, no 4 horas o BTC está lateralizado aqui. Ele precisa entrar numa tendência de baixa no 4 horas para a gente pensar que ele pode realmente se projetar para baixo, tá vendo? Ele está lateralizado, ele precisaria romper essa barreira aqui dos 50.600 dólares para baixo, né? Formar um trend baixista, né? Uma sequência de topos e fundos descendentes, assim. Você vê que ele está na lateral, assim, né? Então, quando a gente olha até um time frame mais baixo, abaixo do diário, esse é o time frame mais baixo que a gente acompanha nas análises aqui,
a gente ainda não vê sinalização ou confirmação de que isso aqui é um topo, né? Olha lá, o Bitcoin nem chegou perto da média de 20 ainda, né? Média de 20, o preço médio dos últimos dias está em 48.940, o que também vai ser um suporte para o BTC se ele revisitar esse nível de preço. Enfim, Bitcoin segue forte ali, segue firme, a gente só segue monitorando todos esses elementos aqui para a gente tá sempre bem informado e preparado para aquilo que acontecer, né, investidores? Independente daquilo que acontecer, a gente já vai estar mais ou menos ciente das possibilidades e vamos saber o que fazer em cada situação, certo? Eu vou fechar o vídeo convidando novamente você que está chegando aqui no canal pela primeira vez para que você se inscreva e siga com a gente durante esse ciclo de alta do Bitcoin. E vou pedir que vocês deixem o like caso tenham gostado da análise. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do relatório Smart para você garantir o seu antes que o mercado exploda e seja tarde demais. Corre lá!